Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Louvado seja Deus por tudo que já aconteceu. Louvado seja Deus pela sua vida, porque estamos aqui em boas circunstâncias. Vou falar aqui do irmão Moisés. Bom tê-lo conosco, irmão Moisés, sabendo que é a sua casa, é a sua igreja. Ao ver o irmão Moisés, eu acho que o Senhor não lembrava, de mim, mas eu lembrei imediatamente do período em que estive lá em Afonso Cláudio, comportando como estudante de teologia ainda, semana de oração e tudo mais. Inclusive, se vocês recordarem, eu contei aqui, talvez uma vez ou mais de uma vez, um fato ocorrido em uma das minhas semanas de oração, de uma menina que pedia oração pelo pai, e o pai era coveiro, e a gente fez um trabalho com esse pai, foi junto com o irmão Moisés. Esse irmão, quando voltou para a igreja, eu perguntei para ele: vem cá, quem você quer que dê estudo bíblico para você? Porque eu já estava voltando para o colégio. Aí ele falou: não, quero que o irmão Moisés dê estudo bíblico para mim. E ele começou o estudo bíblico. Felizmente soube que ele voltou para a igreja. Infelizmente fui informado que a questão de debilidades emocionais foi mais forte. Ele voltou a estar afastado de novo. Mas foi um momento muito intenso, foi um momento muito especial para nós. Ali em Afonso Cláudio tem um advogado poderoso para escalar. Eu escalei com ele, tem até um nome diferente, Silvestre. A gente escalei com ele em umas pedras lá, camarada poderoso. Uma igreja muito bonita lá em Afonso Cláudio, na igreja central de Afonso Cláudio. Tem um lugar frio também, Alto Pontões. Fui para lá, frio, uma serra alta, muito frio, mas enfim, seja muito bem-vindo, irmão Moisés, à sua igreja, tá bom? Muito bem. Queridos, eu preciso dizer para vocês que eu estou muito feliz com muitas coisas que estão acontecendo. Feliz porque estou vendo Deus nos chamar para algo muito especial, que é o avivamento, o reavivamento e a reforma. Estava até falando com alguns jovens, ontem me chamou a atenção. Quantos aqui lembram daquele diagrama profético que a nossa igreja faz? Quantos aqui já viram aquele quadro que fala as datas dos eventos? Quantos lembram? Nossa, muitos não lembram, né? Nós precisamos retomar isso. Nós vamos ter um momento ainda esse ano que nós vamos retomar, vamos conversar inclusive com os anciãos sobre isso. Vamos fazer aqui um momento onde nós possamos falar sobre esses temas. Mas eu estava falando ontem que a igreja acrescentou a esse diagrama. Eu recebi ontem um e-mail com um diagrama bem bacana, que acrescentou um elemento dentro dos eventos proféticos, que é o reavivamento e a reforma da igreja. E eu acho que Deus está nos chamando para esse reavivamento e reforma. Eu acho que Deus está chamando a mim e a você, igreja de Madureira, para experimentarmos o reavivamento e a reforma. Várias coisas têm acontecido, temos visto a nossa juventude envolvida, temos visto os anciãos envolvidos, os membros da igreja buscando algumas ações. A ASA tem feito um trabalho, o Ministério da Mulher, mulherada aqui poderosa, fazendo várias ações de missão, e nós louvamos a Deus por isso. Estamos atentos à nossa necessidade de consagração. Até lembro você, o Alexandre e o Ivaldo estarão procurando você para o projeto Maná, assinatura da lição. Apoie isso, receba isso, a proposta, para que você tenha o seu material espiritual na sua casa, tá bom? Então louvado seja Deus por tudo que está acontecendo. Louvado seja Deus porque Deus está nos chamando para o avivamento espiritual e nos preparando para os últimos eventos da história dessa terra. Posso até dizer uma coisa: eu acho que nunca falei isso em igreja nenhuma, e aliás eu até sou muito cético em relação a isso, essa coisa de ficar olhando para Papa. É até uma abordagem equivocada das Escrituras, ficar olhando para dar muita atenção ao que o Papa faz e ao que o Vaticano faz. Isso é uma interpretação errada das Escrituras, porque nada vai começar com o Vaticano ou com o Papa. Agora, eu nunca vi
um líder espiritual da Igreja Católica que tivesse tanta condição de colocar a Igreja Católica num modelo que cumpra a profecia bíblica a seu respeito, como o Papa Francisco. Eu nunca vi. E eu já falei que eu sou cético, vocês nunca me viram chamando atenção para esse ponto. Se estou chamando atenção, é porque é algo que realmente nós precisamos considerar. Nosso Mestre está batendo as portas. Nosso Senhor Jesus está voltando. E Ele vem buscar a sua igreja, o seu povo. A sua igreja que está aqui e a sua igreja que está fora daqui. E Ele quer nos usar hoje, Ele quer nos reavivar hoje, para que possamos ser instrumentos dEle, para buscar a igreja dEle que está lá fora. Tá bom? Hoje eu vou fazer diferente. Aliás, tem duas coisinhas a falar. Vou fazer diferente. Eu vou cumprimentar você aqui na porta de cima, ao invés da porta de baixo, depois do culto, porque eu tenho uma pequena conversa, uma pequena reunião com um grupo de pessoas que eu já informei ao final do culto. Então, só para facilitar, eu fico ali na porta e cumprimento todos vocês. E última coisa, eu preciso dar uma satisfação à igreja. Nós estamos incomodados com a questão da climatização da igreja. Eu queria dizer para vocês que nós tivemos há umas 3 semanas atrás o posicionamento final da empresa que fez o serviço para nós, que não acabou, junto à associação. A associação teve que interferir em muitos detalhes, muitos aspectos, mas foi resolvida a questão. O acerto financeiro que nós tínhamos que fazer foi feito. O que tínhamos que ser reembolsados de serviços mal feitos, fomos reembolsados, tá bom? Hoje à noite, após a nossa ação de missão, que será o nosso programa jovem, eu vou estar junto com os anciãos sabem disso, às 17h30, nós vamos estar aqui e vamos estar tomando uma posição hoje, ou seja, hoje nós vamos conversar e vamos avançar para que termine o processo de climatização da igreja. Foi muito dolorido para nós, muito estressante para nós, muito cansativo para nós, mas está chegando aí. Eu até senti um pouquinho do que vocês sentiram, do que o Alexandre Albino sentiu na época que estava junto com a liderança, vendo a questão da obra, e profissionais que a gente contratava, fui muito informado disso, contratávamos profissionais que não atendiam as expectativas da igreja. Infelizmente isso aconteceu de novo, e nós tivemos que ter muita cautela e muito desgaste para que a igreja não fosse mais prejudicada. Então, hoje nós vamos estar dando assim o rumo para que a gente consiga climatizar a igreja já nos próximos dias, e nós possamos usufruir do benefício que tanto nós queremos, um ambiente mais agradável para a adoração ao Senhor. Tá bom? Muito bem. Mateus capítulo 6, eu quero ler o versinho 25. Mateus 6, 25, vou começar a leitura no 25, vou até o verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e é o corpo mais do que as vestes? Paro aqui. Agora vou para o versinho 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esses 3 versinhos que nós lemos, o verso 25 e os versos 33 e 34, resumem o objetivo desse texto aqui. Resumem essa perícope, esse pedacinho de texto é resumido aqui, a intenção. O que é falado no meio é mais uma argumentação para, de alguma maneira, explicar um pouco mais o que Jesus estava querendo dizer. Não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir. Não se preocupem com essas coisas. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui, porém, eu sinto a necessidade de repetir.
Sabe o que nós precisamos entender como igreja? Sabe algo que talvez esteja faltando na nossa vida particular, no nosso trabalho, na nossa família, e que exatamente esta carência tem nos levado a um baixo nível espiritual, às vezes individualmente, ou a conflitos familiares, ou a dificuldades no trabalho? Falta para nós uma convicção que está nesse texto aqui, a certeza absoluta de o que esse texto está falando. Deus cuida de mim e de você. Nossa vida está sob os cuidados do Senhor. Nada vai faltar para nós, porque quem toma conta de nós não precisa de nada. Ele cuida de nós, Ele se importa em cuidar de nós. Nós às vezes pensamos, e eu até agora esse sermão está repetido, eu já falei isso aqui, eu vou talvez trazer um aspecto que eu não tenha dito ainda daqui a pouquinho. Eu só estou relembrando o que já falei. O que falta para nós é a confiança total e plena, a certeza de que o que está escrito aqui é verdade. Ele não cuida de nós de vez em quando. Ele não fica olhando e diz assim: não, tem a Karen e tem a Bela, as duas são irmãs. A Karen é mais cristã, a Bela é menos cristã, então eu vou cuidar mais da Karen e vou cuidar menos da Bela, porque a Bela precisa aprender alguma coisa a mais. Não é assim. Ele não cuida de nós por quem somos. Ele não supre as nossas necessidades por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele supre nossas necessidades porque Ele ama você. Ele nos ama e se alegra em nos ver felizes. Alegra-se, Deus se alegra em cuidar de nós. Esses dias eu tenho vivido alguns momentos bem gostosos na minha família. Alguns de vocês já viram no Facebook as fotos da Raquel indo para a escola, né? Pois é, ficou a coisa mais linda do mundo no uniforme da escola adventista, foi ou não foi? Muito linda. E eu fiquei triste, eu sonhava de verdade, eu sonhava que no primeiro dia de aula eu iria levá-la na escola, levar e buscar. Eu sonhava isso. Infelizmente o sonho não se concretizou porque tinha concílio e estava fora no primeiro dia de aula dela. Mas quando eu voltei, logo no dia que voltei, Beatriz: não, vou buscar. Eu falei: vai o quê? Não, quem vai buscar sou eu, quem vai levar sou eu. Não. A maior alegria da minha vida é andar com ela na rua, com a mãozinha ali, com o uniforme, carregando a mochila. E é incrível ver a inocência e a confiança que ela tem nos pais. Ela confia mesmo, ela acredita mesmo. Comprei um negócio, aliás, gente, negócio de material de criança é caro, né? É caro, nossa. Ô Kátia, eu fui lá no Mercadão de Madureira achando que ia gastar pouco, não teve jeito não. Nossa vida. É caro, mas incrível. Comprou uma mochila. Deixa eu ver se ela lembra. Raquel, qual é a mochila da Raquel? É de quê? De moranguinho. É a mochila da Moranguinho. Nossa, quando eu cheguei em casa, e deu até um arranho lá com a Beatriz, porque quem que ia mostrar a mochila primeiro? Quando nós mostramos a mochila para ela, nossa, até hoje ela vira e mexe: papai, mamãe, muito obrigado por ter comprado a mochila da Moranguinho. É incrível a confiança, a certeza absoluta que a criança tem no cuidado do pai. E é incrível a satisfação do pai em dar e cuidar do filho, em proporcionar para o filho aquilo que é o que ele considera eventualmente o melhor. É incrível a alegria do pai em caminhar com o filho, o orgulho do pai em até exibir o filho.
É assim entre Deus e nós. Ele se alegra em suprir nossas necessidades. Ele se alegra em nos exibir. Sabia que Deus... Deixa eu cuidar aqui agora para eu não falar uma heresia aqui. Deus, em termos antropológicos, tem que falar assim para poder não falar heresia, trazendo aspectos antropocêntricos da divindade, ou da deidade, que seria o termo melhor, Deus, Ele se orgulha em nos exibir como filhos. Ele se alegra em nos mostrar, em que as pessoas que ainda não o conhecem, não o consideram pai, Ele se alegra ao nos mostrar. Está vendo como é que meus filhos são? Está vendo como é que eu tomo conta deles? Ele se alegra em nos abençoar. Não tenha medo da sua vida, não tenha medo dessa crise que está diante de nós. A crise é real, queridos. A crise é real mesmo. Não podemos esconder isso. Posso dar uma noção para você. A nossa associação, nos últimos anos, o crescimento da associação, de todas as igrejas do campo, os campos reunidos, as igrejas estavam crescendo em relação a dízimos e ofertas. Dízimo a média de 16% a 17% ao mês, e ofertas 30% a 40% ao mês. A igreja estava, ao ano, perdão. A igreja estava crescendo muito bem. O último relatório, sem crescimento de oferta e crescimento de dízimo de 4%. Isso não é um relatório da associação. As igrejas, a crise está terrível, sim. Mas, queridos, quem cuida de nós não é a Dilma, quem cuida de nós não é o PT, ainda bem, né, Denise? Quem cuida de nós não é o PSDB, quem cuida de nós não é o governo, quem cuida de mim e de você é Deus. E Ele está dizendo aqui para mim e para você: olha, não fique preocupado, porque eu cuido de você. Você pode descansar, você pode confiar, acreditar de verdade, que Ele não cuida esperando, não, vou cuidar porque Ele é bonzinho. Não, Ele cuida porque Ele ama incondicionalmente, e nada vai faltar para você. Às vezes nessa preocupação com a falta das coisas, a crise que está diante de nós nos inquietamos. Não, eu tenho que cuidar mais da minha vida, eu vou trabalhar um pouco mais, ou eu vou ofertar menos, ou eu vou segurar aqui o meu dízimo, ou eu vou ter que trabalhar mais, eu vou gastar menos tempo para Deus. Ele diz no final: olha, você quer saber com o que você tem que se preocupar? Então vou dar uma coisa para você se preocupar: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as necessidades serão o que para vocês? Acrescentadas. Ele nunca vai deixar de cuidar de você, nunca, 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 nenhum instante da sua vida, até mesmo naqueles momentos que você tem a impressão de que Ele não está no controle da sua vida, Ele está. Nos momentos que você acha que Ele não está abençoando você, Ele está. É bem verdade que a bênção dEle às vezes é diferente do que nós imaginamos. É bem verdade que às vezes Ele tem a intenção de nos ensinar como viver, e permite que passemos por circunstâncias que nós não gostamos. Mas isso não significa a ausência de cuidado, mas significa principalmente a intenção de um Deus que quer o nosso crescimento espiritual. E às vezes o crescimento vem pela dor, e Ele nos permite isso. Até aqui não tem novidade. Até aqui o sermão é repetido. Eu quero acrescentar apenas um aspecto. Esse é um texto que nós gostamos muito. Esse é um texto que nós usamos para dar estudo bíblico. É uma mensagem de conforto para as pessoas, sim ou não? Você gosta de ouvir essa exposição da palavra de Deus, sim ou não? Me anima demais, demais mesmo, quando vejo os desafios da igreja, quando vejo a igreja vindo com uma série de questões para o pastor, e parece que tem hora que a coisa é gigante, tem momentos que a igreja é
se agiganta diante do pastor, e o pastor é pequenininho. São muitas coisas, muita demanda, muita gente, muita coisa. Me alegra, me conforta saber que Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Porém, esse texto aqui, ele está incompleto se eu não ler junto o verso 24. Na verdade, o sentido real do texto só consegue ser entendido se eu ler o verso 24. Você percebe que ele começa, no verso 24, ele faz uma afirmação. No verso 25, ele desenvolve uma abordagem a partir dessa afirmação. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele aqui está usando o exemplo da riqueza para tratar de um assunto que é muito maior do que o aspecto financeiro. Aqui ele está falando de adoração. Ele está falando aqui sobre a nossa atitude diante de Deus. Ele está falando aqui sobre aquilo, o que realmente é mais importante para nós. E a leitura que nós fazemos do verso seguinte, e a certeza que nós temos do cuidado de Deus para nós, só é real a partir da compreensão de quem é o Senhor de nossa vida. De quem é que realmente, a quem nós servimos. Para que nós vivemos, ou para quem vivemos. E isso é algo que nós como igreja precisamos entender. Sabe por quê? Nós aprendemos desde muito cedo a cuidar da nossa própria vida. Aprendemos, somos educados, que temos que nos desenvolver para que tenhamos uma vida próspera. E muito da educação que recebemos gira em torno de nós mesmos, gira em torno dos nossos cuidados e de uma vida centrada em nós. E até mesmo quando pensamos em missão, jovens, nós pensamos em missão como algo que nós fazemos em favor de pessoas que precisam de nós. Finalmente o foco está em nós. Mas essa é uma visão equivocada, porque o verso 24, ele deixa bem claro a quem você está servindo. Não dá para servir a dois senhores. É Deus quem faz tudo. Antes dele começar a falar, dele explicar sobre o cuidado de Deus, ele chama a atenção da sua igreja, dos seus discípulos ali. Ali Jesus está no Sermão da Montanha, o célebre Sermão da Montanha, o momento em que ele apresenta as verdades do Evangelho, os valores do reino de Deus. E ele coloca: olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre religião pura, sobre religião verdadeira. Deus ama você, isso é verdade, mas você não pode colocar nada no lugar de Deus, nem mesmo você. E a questão da idolatria é muito forte no mundo moderno. A cidade é um ambiente de idolatria. Idolatria, adoração ao dinheiro, adoração à posição social, adoração a elementos de prazer como sexualidade, pornografia, enfim, baladas, divertimento, vícios, ídolos. Por isso que quando ele diz para mim assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Ou você vai servir 100% um, ou vai servir 100% ao outro. Ou você vai se devotar a um, ou você vai se devotar a outro. Não existe adoração equivocada. Não existe adoração inconsciente. Ah não, eu acho que eu estou adorando a Satanás e estou adorando a Deus. Ou eu acho que estou adorando a Deus e estou adorando a Satanás. Isso não é verdade, isso não existe. Adoração, culto é algo racional, diz Paulo. E esse texto deixa bem claro: ou você vai servir a um, ou você vai servir a outro. Por isso,
o que nós precisamos, para que a promessa de que Ele cuida de nós seja sentida por nós, nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos entender que temos que viver para Ele. E queridos, isso não é história da carochinha não, isso é real. Eu já falei isso às vezes, Kátia. O pastor tem vontade de ser cirurgião. Cirurgião, sabe como? Dar uma marretada assim na cabeça, pegar a Bíblia, botar lá dentro e costurar, para que houvesse uma espécie de assimilação da verdade bíblica. Queridos, Deus é real, Ele existe mesmo, e Ele cuida de nós mesmo, e Ele requer a nossa adoração mesmo. Não podemos colocar nada no lugar dEle. Nós só vamos entender e viver a experiência da religião pura, da fé real, no momento que nós colocarmos Ele em primeiro lugar. E nós temos visto isso aqui. Relacionamento não pode estar em primeiro lugar, recurso, cuidado pessoal não pode estar em primeiro lugar. Paulão, quem foi que recuperou sua saúde? Foi Deus. Paulão estava andando de bengala, e quando teve uma experiência real com Deus, está pulando aí igual um saci para lá e para cá. Teve uma semana, a conversa, o olhar mudou. Nós temos visto isso aqui, é real. E interessante que tudo começou com uma reentrega. Tudo começou com um momento de avaliação de quem eu era e de coisas que estavam ocupando o lugar de Deus e que foram tiradas. Não dá para servir a dois senhores, não pode adorar nada no lugar de Deus. Pastor, o que é adoração? Se eu puder resumir, eu digo para você: adoração é o estilo de vida do cristão. O cristão não adora na igreja apenas, o cristão não adora quando está fazendo culto do lar apenas. O cristão adora como seu estilo de vida. Ele vive para servir a Deus. Sua vida é uma vida de serviço a Deus. Deus é o objetivo da sua vida. E quando eu consigo viver essa experiência real, posso citar mais um: o Ney não era para estar aqui, ele está aqui porque Deus fez uma obra na vida dele. Nós temos visto isso. Ele está aqui porque Deus curou o irmão Ney. Os médicos não entendem, era um negócio tremendo lá, um negócio de um tumor, e está resolvido o problema. Deus está agindo e vai continuar agindo na sua família, irmão Ney, tenho certeza disso. E talvez cada um de nós aqui poderia mencionar algum aspecto de cuidado, de proteção. Poderíamos testemunhar de que Deus tem tomado conta de nós, mas nós precisamos melhorar. Aliás, nós precisamos ajustar o foco da nossa vida espiritual. Como igreja, precisamos colocar Deus no centro, viver para a glória dEle em todos os momentos. Estou mencionando experiências. Eu fiquei emocionado com o Maurício quando falou: pastor, eu preciso de outro trabalho. Eu até ganho bem no meu trabalho, e ganha mesmo, viu, velho? Gostei. Mas pastor, eu estou disposto a ganhar menos, para eu poder ter mais tempo para a minha vida espiritual e para a minha saúde. Sabe, isso são atitudes radicais, atitudes que mostram que Deus está nos chamando para uma vida onde Ele seja o foco, uma vida centrada no Evangelho, para que então, vivendo o reino de Deus, vivendo com Cristo como objetivo real de nossas vidas, o objetivo da minha faculdade, está fazendo arquitetura para quê? Para ganhar dinheiro? Não, para que Deus seja glorificado em você. Fez nutrição para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Para viver? Não. Para que Deus seja glorificado em você. Sei lá, nutrição também, né? Esse negócio aí. Negócio de estatística cavernosa lá, o negócio da brisa. Um negócio cabuloso, o negócio que a brisa estuda. Para quê? Para que você seja um instrumento de Deus. Ele vai usar você, Ele quer usar a mim e a você. Quero ser líder da igreja, estamos chegando nas nomeações, quero ser oficial da igreja, glória a Deus por isso. Para quê? Para que Deus seja glorificado através de nós. É para isso que nós existimos, para conhecer a Deus e torná-lo conhecido, a fim de que Ele seja glorificado à medida que se torna conhecido. Aí a gente começa
aí entra a missão. Você percebe então que quando ele está falando de adoração, não tem missão desvinculada de adoração, Alexandre? Você vai ver muito isso naqueles livros que a gente está estudando juntos. Não tem missão desvinculada de adoração, porque missão não é algo que eu faço para o outro. Missão é aquilo que eu vivo porque conheço a Deus e vivo como Ele sendo o foco da minha vida. Às vezes nós somos, indo para a parte final dessa reflexão, sabia que às vezes nós somos muito mesquinhos? Não mesquinhos intencionalmente. Às vezes nós vivemos uma mediocridade, tanto espiritual quanto material, porque nós olhamos para nós e deixamos de olhar para Deus, porque vivemos a nossa vida servindo a um Senhor que não é Deus, não é Jeová. E aí, tudo fica na nossa conta, tudo fica do nosso jeito. Aí a família está na minha mão. E queridos, você desculpa, mas especialmente para nós, que a Bíblia diz que somos seres espirituais, nós que conhecemos a Deus, não dá para resolver os problemas que chegam para nós, se formos por nós mesmos. Não dá. Não dá para resolver o câncer que chega na sua casa, se não for por Deus. Não dá para resolver a crise com a esposa, com o esposo, o casamento que está separando, o filho que está nas drogas. Não dá para resolver se não for por Deus. É por isso que muitas vezes nós somos pequeninos, somos limitados, não avançamos em muitos aspectos da nossa vida, porque olhamos para nós. Finalmente, sabe qual é o centro de toda a idolatria? Os ídolos normalmente nos oferecem muita coisa boa, oferecem prazer, oferecem satisfação, oferecem dinheiro, poder, mas no final da história voltamos ao Éden. No final do processo, vai ao Éden, quando a serpente diz para a mulher: olha, come desse negócio aí, porque você vai ser como Deus, você vai ser como Ele. Finalmente, o elemento central de toda idolatria é o eu, é o orgulho humano, é o desejo de exaltação humana. Toda idolatria termina nesse nível, termina aqui em mim, o meu desejo. E o que ele está dizendo aqui: olha, você não pode servir a dois senhores, mesmo que esses senhores, um deles seja a riqueza, não pode servir. Porque você não pode servir, você não tem que se preocupar com a sua vida, porque Deus toma conta de você se você viver centrado no Evangelho, se você conhecer a Deus, se você buscar viver para a honra e glória dEle. Como isso na prática, pastor? Já escolheu o trabalho que você está tendo, sua rotina de trabalho, está te ajudando a crescer espiritualmente? Está sendo um elemento para o fortalecimento da sua fé e o cumprimento da missão de Deus na sua vida? Está? Glória a Deus por isso. Não está? Muda de emprego. Radical, pastor, radical mais do que Jesus, eu não sei quem era não. E ao falar isso, eu falo, hoje eu sou pastor, nem sempre fui, e já tomei decisões radicais na minha vida. Já coloquei a minha segurança pessoal em risco, e se precisar hoje, coloco de novo, sem medo de ser feliz. Seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, seja lá o que for, está ocupando o lugar de Deus na sua vida, desfaça disso, porque não é de Deus. E se você colocar Deus, pastor, isso é terrível, isso é radical, isso é forte. Mas a bênção do Senhor está sobre nós, quando nós vivemos uma vida tendo Ele em primeiro lugar. Agora, nunca tenha coragem, nunca arrisque abandonar o seu trabalho, se foi Deus que te colocou lá e Ele tem um plano para você, mesmo que você não goste tanto. Nunca arrisque
acabar com a sua família, se Deus tiver um plano para você na sua família. Você percebe que é Deus e nós, o plano dele para nós. E aí nós terminamos com o verso da palavra de Deus, quando ele diz assim: um verso que eu tenho lido na casa de vários de vocês, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Depois dessa mensagem maravilhosa, nós convidamos a todos que se coloquem em pé para entoarmos juntos o hino de número 14. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Mesmo, Senhor, quando somos filhos rebeldes, o Senhor nos ama. Nos ama quando estamos felizes e quando estamos tristes. Louvado seja o Senhor, nós declaramos. Te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor quer o nosso melhor e nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, como ministro do Teu Evangelho,
eu lhe peço em nome de Jesus, que desperte-nos para a genuína adoração. Ajude-nos, Senhor, como igreja, individualmente, a colocarmos o Senhor como mais importante em nossa vida. Que a tua vontade, Senhor, fique em destaque em nossa vida. Nos dê coragem para tomarmos decisões que sejam radicais, mas que sejam de acordo com a tua vontade. E que experimentemos a bênção do Senhor sobre nós, ao vivermos aquilo que é o teu sonho para nós. Que sejamos abençoados e que nos preparemos como igreja para o breve retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, onde entenderemos todas as coisas que não entendemos, onde seremos transformados e nos tornaremos mais parecidos com o nosso Mestre. Abençoa, eu lhe peço, Senhor, cada pai aqui, que sejamos, Senhor, instrumentos do Senhor para educar os nossos filhos. Abençoa cada mãe, Senhor, eu lhe peço, que cada mãe saia daqui hoje, tendo a certeza de que foi alcançada pelo teu Evangelho. Abençoa os casais, que os desafios da vida a dois sejam, ó Deus, supridos, atendidos pelo Senhor, e que os casais saiam daqui, ó Deus, motivados a viverem juntos com felicidade, tendo a bênção do Senhor. Abençoa os filhos, irmãos, que os nossos jovens, meninos e meninas, continuem sendo alcançados pela tua palavra e cresçam nos teus caminhos. Que a tua igreja saia deste lugar tendo a bênção do Senhor e tendo a certeza de tua constante companhia. É o que eu lhe peço como servo do Senhor e faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.